Hoje eu quero continuar falando com você na nossa série que a gente começou esse mês. O nome da nossa série é Mais Fortes e esse tem sido o nosso desafio, né? Como nós podemos sair mais fortes de tudo que a gente está vivendo. Porque depois que terminar isso tudo, né, perder a oportunidade de ter aprendido alguma coisa seria muito frustrante. Você ter passado por tudo isso e não ter aprendido. Então hoje a gente tem uma missão de falar isso para você. Na semana passada, eu comecei a falar um pouquinho sobre como nós estamos, né, doidos para voltar ao normal. Quem está aqui e já está bom para você de pandemia, já está bom de quarentena, está pronto para voltar, né? Também acho que já está legal. A gente está nessa expectativa de em breve poder voltar. Mas o que nós aprendemos, né? Será que nós estamos prontos, depois disso tudo que passou, para realmente encarar o que a gente vai chamar de um novo normal? Com certeza, muitas coisas vão voltar a ser como eram antes, mas muitas não precisam e não podem voltar a ser como eram antes, porque pode ficar melhor. Então, a nossa proposta tem sido essa. A gente tem perguntado como nós podemos terminar, como nós podemos sair desse tempo, como nós podemos deixar essa tempestade e, do outro lado, sairmos mais fortes. Na semana passada eu provoquei você um pouquinho, né? A gente fez essas perguntas. O que eu me acostumei a fazer que nesses dias acabou me deixando em apuros? Porque a gente fez perguntas sobre os nossos hábitos que a gente sempre teve, que a gente se acostumou a ter, e que durante a pandemia mostrou que a gente não deveria ter aqueles hábitos, a gente deveria ter ajustado eles. Então, a gente fez essas duas perguntas, né? O que eu preciso também começar a fazer, que já devia estar fazendo há muito tempo? E a gente fez essas perguntas em relação às suas finanças, por exemplo. Com certeza, muitos de nós tivemos aí experiências distintas em relação a isso, né? E enquanto antes de tudo isso começar, você pensava assim, poxa, eu queria ganhar mais, eu queria ter mais dinheiro. Enquanto tudo estava acontecendo, talvez você tenha se perguntado assim, eu deveria ter, na verdade, guardado mais dinheiro, porque nesse momento talvez você tenha precisado. Falamos sobre as suas finanças, falamos sobre os seus relacionamentos, porque esse é o momento de você medir o que está acontecendo nos seus relacionamentos. Eu falei na semana passada que a pandemia trouxe à tona as coisas boas e as ruins dos nossos relacionamentos. E é verdade, a gente experimentou isso. E finalmente eu falei como você pode sair mais forte pessoalmente. Então, financeiramente, relacionalmente e pessoalmente, ou seja, como é que ficou a sua visão de mundo nesse tempo. Hoje eu quero falar sobre o seu superpoder, né? O que você tem. E eu já vou começar dizendo para você uma pista do que é esse superpoder. O seu superpoder, aquilo que você tem, e eu tenho, e todo mundo tem, é uma habilidade inerente, ou seja, inato dentro da gente, de fazer com que nós tiremos o melhor de qualquer coisa que venha ao nosso encontro. De que no final das contas o saldo seja positivo, que você tenha aproveitado aquilo, mesmo que seja muito ruim, que tenha vindo contra você. E não apenas o que está acontecendo agora, nesse momento, mas até coisas que já aconteceram antes. Você tem um poder hoje, eu vou chamar do superpoder, né, de lidar com isso de tal maneira que você sai ganhando. Porque vamos convir, a gente já sabe nessa altura, nós não temos o menor controle das circunstâncias, né? O menor controle das coisas que vêm contra nós. Eu estou vendo aqui a turma toda de máscara. Antigamente, ninguém usava máscara. Há 6 meses atrás, você via gente de máscara e usando álcool gel só em um lugar, dentro do hospital, né? Você entrava no hospital, tinha aquele dispenser de álcool gel, você aproveitava e limpava a sua mão. Em alguns lugares, talvez como restaurantes, mas hoje a gente está usando o tempo todo. Há 6 meses atrás, distanciamento social era para pessoas antissociais, que elas não queriam estar junto com ninguém mesmo, né? Ou como eu, pessoas que são mais introvertidas. Mas hoje todo mundo tem que obedecer isso. Há 6 meses atrás, se você deixasse de ir à igreja por 8 semanas, as pessoas, muitas achavam que você ia para o inferno por causa disso, né? Ficar sem a igreja esse tempo todo é inferno na certa. Alguns acreditam dessa maneira. E a verdade é que nós não temos o controle nenhum. Nós não tivemos como escolher essa pandemia, como se ela tivesse nos escolhido, né? E o que acontece é que, apesar de você não ter podido escolher, eu quero ou não quero, eu vou entrar ou não entro, não, você não teve opção, você teve que entrar nisso. Uma coisa é certa, a pandemia, a quarentena, esse tempo nos permite escolhas, nos deixa a opção de
escolher o nosso caminho. E é aqui que entra o seu superpoder. O seu superpoder capacita você a transformar coisas ruins em coisas boas. Capacita você a transformar coisas erradas em coisas certas. Acredite, você tem um poder dentro de você que pode alterar o curso da sua vida se você souber usá-lo. Mas agora que vem a pegadinha, você precisa prestar atenção. Em momentos de crise, em geral, nós nos esquecemos que nós temos esse poder. É muito fácil a gente se perder disso. E quando isso acontece, quando você esquece que você tem esse poder, o que acaba acontecendo é que você se torna uma vítima das circunstâncias. Você não se torna alguém que tem algum domínio sobre aquilo. Mas quando você ativa esse superpoder, você se torna mais forte. E você verdadeiramente tira proveito dessa situação. Então, qual é o seu superpoder? O seu superpoder, eu botei esse nome doido aqui. Deixa eu ver se ele vai aparecer. Apareceu, depois desapareceu. A sua responsabilidade, que é uma palavra que não existe, que eu inventei, mas é só para você pensar, né, nesses dois aspectos. Por que está aparecendo duas coisas diferentes aqui? Ok, deixa aqui para eu ter acesso. O que é a sua responsabilidade? A sua habilidade de responder. E a gente tem usado na igreja frequentemente essa expressão de responder, como a gente tem uma matéria na nossa classe, né, de EBD que chama Respondendo a Deus. Nós temos entendido que essa é a nossa missão como cristão. Jesus já fez tudo, a nossa parte é responder ao que Ele fez. É como que nós, entre aspas, reagimos à ação dEle. É escolher como responder, ao invés de apenas reagir pelos seus impulsos naturais. E agora eu vou fazer uma coisa que eu sei que muita gente detestaria que eu fizesse, mas eu vou lembrar você das suas aulas de física. Quem gostava de física na escola aqui? Uma pessoa, duas, beleza. Quem é que lembra aqui qual era a terceira lei de Newton? Ninguém, nem eu lembrava, mas eu fui ver porque ela me interessou nesse momento. A não ser que você realmente seja um fã da matéria e dessas leis de Newton, você vai lembrar. E talvez você já tenha falado essa lei sem pensar no seu real significado. A terceira lei de Newton diz o seguinte: toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, mas que atua no sentido oposto. Parece que eu estou ouvindo o meu professor de física falar isso e não estou gostando, né? Não tinha muito prazer também, mas claro, era pelo menos interessante imaginar. Toda ação corresponde a uma reação. Imediatamente, uma ação, especialmente no que diz respeito ao movimento, né, produz uma reação de igual intensidade, só que no sentido oposto. Essa é a razão porque se você socar uma parede, a sua mão vai doer muito, mas a parede nem tanto. Porque o impacto e a força vai ser a mesma, só que a capacidade estrutural da sua mão é diferente do cimento e do tijolo da parede, mas a força é a mesma, a reação é natural. Por que eu estou colocando essa lei de Newton aqui, que eu e você estamos um pouquinho familiarizados? Porque nós usamos essa lei como desculpa para as nossas reações. Quando você age de alguma maneira, é natural que eu reaja. Quando alguma coisa acontece comigo, provoca em mim uma reação. E nós fazemos isso. Deixa eu te falar então, é natural que você reaja. Nós naturalmente reagimos às coisas. Então, como é que isso entra nas questões, por exemplo, dos seus relacionamentos? Se alguém ofende você, você reage. Agora, como é que você reage, eu não sei, mas que você reage, em geral você reage. Ou você ofende de volta, algumas pessoas vão reagir assim, ou você vai ter uma outra atitude, mas o que quer que seja natural para você é uma reação. Se alguém lhe agride, você reage. Se você ouve uma boa notícia, você reage. Se você ouve uma má notícia, você reage. Se você foi traído ou mentiram para você, você reage. Pode ser que você reaja silenciosamente, pode ser que você reaja com raiva, mas você reage. Se você fica doente, se alguém fica doente, você reage. Se alguém escreve algo na rede social, especialmente que contradiz o que você acredita, dá uma vontade de reagir. E, em geral, você reage, nem sempre. Se alguém discorda de você, é natural que você reaja. Mais uma vez, a sua reação pode ser silenciosa.
Mas se é o que você se acostumou a fazer por impulso, então é uma reação. O nosso natural é reagir. É o que a gente faz naturalmente. Então, tendo dito isso, eu queria que você soubesse que se você está ligado agora no piloto automático e as coisas acontecem com você, você já percebeu, você tem uma maneira de reagir às coisas da vida. E hoje eu queria desafiar você a reconhecer um superpoder que Deus colocou em você, que é o convite do cristianismo. O que é esse superpoder que te capacita a não fazer só o que é natural, mas quem sabe fazer o que é sobrenatural? Na língua portuguesa talvez não funcione muito bem, porque tudo que eu estou falando vai, no final das contas, a gente vai traduzir como uma reação nossa. Só que eu queria fazer distinção entre uma reação por impulso, você reage por impulso, ou uma reação pensada, calculada, medida. E eu vou chamar isso de responder. A sua respondabilidade, na sua habilidade de pensar antes de agir e responder propriamente, esse seu superpoder, é como você mede a maneira como você vai reagir. Parar, pensar, fazer as perguntas certas e, finalmente, quando agir da melhor maneira para tirar o melhor proveito. Esse poder de escolher a sua resposta, na verdade, é a vida para a qual você foi convidado. É a vida para a qual você foi convidado em Cristo Jesus. Claro, especialmente se você é um cristão, se você é um seguidor de Cristo, Ele te convida a esse estilo de vida. Lá no Sermão da Montanha, é isso que Ele está fazendo, né? Ele está te convidando a um estilo de vida que aponta para o reino de Deus. Não é interessante quando você vê o Sermão da Montanha, Jesus o tempo todo está apresentando como é que Deus enxerga a vida. E Ele te convida a pensar como Ele pensa. E lá, né, Jesus nos dá uma série de ensinos, de exemplos práticos no que diz respeito aos nossos relacionamentos. E você sabe o que Ele fala o tempo todo? Entre aspas, não apenas reaja, responda. Pense antes de fazer e faça o que eu estou dizendo para você. E quando eu colocar aqui no telão para você esse versículo, você vai, dentro de você, alguma coisa vai mexer, porque você diz, o que Jesus nos pede é exatamente isso. Ele pede que a gente não reaja imediatamente por impulso. Ele fala para o seu povo, que está ali ouvindo, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Você sabe o que isso significa? Se alguém machucou você, no seu olho, qual é imediatamente a sua reação? Como é que você quer reagir? Você quer que qualquer dor que você esteja sentindo, que alguém causou, que ela entenda que dor é essa. Você quer que ela sinta a mesma dor. Então, se o meu olho está doendo, que o seu doa também, né? Seja o dente, seja qual for a parte. Em outras você quando lê isso, né, você faz parte da lei, faz parte de algo que Deus estava instituindo lá atrás com o seu povo, né? Seja o que for que tenha acontecido, vamos fazer justiça. E para fazer justiça, a outra pessoa tem que sofrer igual você está sofrendo. Não é interessante? Esses dias eu estava até conversando com algumas pessoas hoje em dia a gente vê muita violência nos filmes que a gente assiste, nas séries que a gente assiste, até desenho animado, né? Tem violência demais. E tem uma certa violência que a gente é atraído para ela. A gente não fica nem um pouco atraído e feliz quando a violência acontece com alguém que é inocente. Mas quando acontece com alguém que é culpado, quando acontece alguém que fez mal. Você já assistiu aquele filme? Eu já assisti alguns assim, onde o vilão é tão mau, tão terrível, que você fica pensando como é que vai ser a vingança. Você fica pensando assim, não pode morrer de qualquer maneira, tem que sofrer bastante. Não é incrível que a gente pense assim, mas por quê? Porque está dentro da gente esse conceito. Se ele fez o mal, ele precisa receber o mal de volta, olho por olho, dente por dente. Mas Jesus não terminou de falar. E essa é a parte difícil para a gente. Ele fala, vocês ouviram o que foi dito, mas eu, todo mundo aqui diga, eu. Quem está falando isso é Jesus. Mas eu digo, não resistam ao perverso. E se alguém o ferir na face direita, não reaja. Não faça o que naturalmente todo mundo faz. Não faça o que dá vontade de fazer. Responda, não reaja. Se alguém lhe ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, em vez de ficar requerendo os seus direitos, em vez de ficar fazendo o que você acredita que é justo,
Ele pede algo difícil demais. Deixe que ele leve mais do que ele está pedindo. Deixe que ele leve também a sua capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, você é forçado a fazer isso, quer saber, quando terminar aquela milha, anda mais uma. Agora, você está escolhendo, você não está sendo forçado, você decide. O que Jesus pede parece difícil demais, mas eu queria que você entendesse o conceito. Jesus está convidando você a não reagir, mas a responder propriamente. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Peraí, acho que não, faltou isso aqui, né? Dê a quem pede, não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Também não é fácil fazer isso. Depois ele fala, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. O que parece ser normal, até por uma questão de proteção, até por uma questão de preservação. Né? Você precisa ficar atento, porque se você não tiver uma postura ofensiva contra o inimigo, você pode se tornar uma vítima dele. Jesus não terminou, ele continua dizendo, mas eu digo. E se Jesus está dizendo algo para mim, eu preciso entender que é muito sério, muito relevante, muito importante e precisa ser cumprido. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. A história da nossa fé, ela é permeada por homens e mulheres que ativaram esse superpoder no meio da crise, no meio dos momentos mais difíceis, no meio da adversidade. No epicentro da nossa fé está um homem de 33 anos que se rende. Ele é o nosso herói, mas ele se rende aos seus inimigos. No seu julgamento, ele escolhe não se defender. E ele também escolhe não salvar a si mesmo, podendo fazer isso a qualquer minuto. Não salvar a si mesmo, e ele salva a muitos. Ele salva a mim, e ele salva a você. E a minha missão é hoje, na semana que vem, falar com você de um personagem bíblico. A gente, na primeira semana, falou de Davi, que tem uma história fascinante contada na Bíblia e tem escolhas muito erradas. Eu quero falar hoje de um outro personagem que ilustra esse princípio de uma maneira muito marcante. E eu vou começar a história pelo final. A gente vai começar lá hoje, terminar na semana que vem, mas eu quero hoje falar da última parte dessa história. E claro que todo mundo que está aqui, possivelmente todo mundo que está aí, conhece essa história, com raras exceções. Mas deixa eu te pedir uma coisa. Quando eu contar o final da história, você imediatamente vai identificar, você já vai saber qual é o final da história. Mas eu queria te pedir que você não caísse na tentação de achar que você sabe tudo. Para você não se destacar, é muito importante que você entre nessa história. É muito importante que você se encontre no meio dela. Que você se pergunte o tempo todo, se fosse comigo. Porque senão você perde pelo menos 2 princípios que eu creio que Deus quer plantar em nosso coração, que são fundamentais. No final dessa história, o herói da história, ele diz o seguinte, porque eu acho que eu não sei para onde que eu olho aqui, qual é o meu PowerPoint, aquele lá, né? Esse aqui? Tá, mudou, tá, beleza. No final da história, o herói da história diz o seguinte, eu acho que, é verdade, eu não coloquei aqui o versículo, não, botei sim. Vocês planejaram o mal contra mim. Dá uma lida nisso. No final da história, o herói da história diz o seguinte, vocês planejaram o mal contra mim. Você sabe quem é esse vocês que ele está falando? Vocês são aquelas pessoas que fazem mal. Esse vocês dessa frase são aqueles que praticaram uma grande injustiça. São aqueles que, num determinado momento, têm o poder e usam contra você. Têm decisões para tomar sobre você e usam essa decisão contra você. São pessoas que fazem mal e elas estão por aí, né? Pessoas que frequentemente causam circunstâncias que transformam alguém que é inocente. E mais tarde, com o decorrer da história, com o decorrer da vida, essa pessoa se torna um culpado. São pessoas que criam circunstâncias que transformam gente boa em gente ruim. São pessoas que causam um mal tão grande contra você, que provoca algo dentro de você, que transforma você em alguém pior do que você seria.
E nós sabemos que isso acontece. Vítimas se tornam criminosos por causa dessas pessoas que criaram essas circunstâncias. Mas não dessa vez. Não dessa vez. O herói da história diz: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Vocês planejaram o mal, Deus planejou outra coisa. E o que Deus planeja, o que Deus faz nessa história é impressionante. Mas a fim de fazer isso acontecer, Deus vai precisar que esse jovem ative o seu superpoder. Lembra qual é? A sua capacidade de responder e não apenas reagir às circunstâncias. A capacidade de algo acontecer com você e você não simplesmente fazer o que você sempre fez e fazer o que você está acostumado a fazer, mas a sua habilidade de responder e não apenas reagir. Essa é uma história sensacional contada em muitos capítulos do livro de Gênesis, né? E cerca de 30 anos aproximadamente para você ver todos os acontecimentos dessa história. E durante esse tempo, esse nosso herói ele passa por diversas adversidades. E preste atenção, quando você vê ele em ação, você vai ver que toda vez que ele responde a um problema, não faz sentido. O que ele está fazendo é o que ninguém faria. E aparentemente, nenhuma das coisas que ele faz, que parece ser boas, traz qualquer resultado imediato para ele. Não é interessante? Que as coisas que vão fazer diferença lá na frente para a gente, quando a gente toma uma decisão agora, parece que não muda nada, e só piora às vezes. Ele vai exemplificar isso para a gente. Para contar essa história, eu vou lembrar você da história do início de tudo, né? No nada, Deus chama um homem chamado Abraão e faz uma promessa para ele: olha, a partir de você, né, você vai ser pai de muitas nações, e de uma nação que é a principal dessas aí, né, eu vou gerar dessa nação, o Salvador de toda a humanidade. Abraão tem um filho, que se chama Isaac, também muito famoso. Isaac tem 2 filhos, e um deles é o Jacó, também muito famoso, mais tarde o nome dele vai ser Israel. E Jacó tem 12 filhos no decorrer de um tempo, e esses 12 filhos mais tarde vão se transformar nas 12 tribos de Israel. Mas um deles, José, que é o nosso herói dessa nossa história, ele vai ser uma pessoa muito importante para a história da humanidade. Porque tudo que Deus está planejando fazer desde Abraão, no final das contas, vai ficar por um fio. Vai ficar totalmente nas decisões e nas respostas que esse José vai dar. José, como eu disse, era o filho de Jacó, e dos 12 filhos, Jacó escolheu José para ser o seu filho predileto. Nunca é uma boa ideia ter um filho predileto, mas todos esses aí tiveram, né? Abraão, Isaac, Jacó. E José era o filho predileto, porque era o filho da sua velhice, ele era o filho da sua esposa Raquel, que ele amava muito, e por isso José era vítima de uma inveja muito, muito, muito grande dos seus irmãos. Em determinado momento, frequentemente José fazia aquela posição de fiscal, né, o papel de fiscal. O pai mandava ver o que os irmãos estavam fazendo, ele voltava com o relatório. Nem sempre o relatório era bom, e os irmãos não gostavam de José mesmo, no nível muito maior do que a gente pode imaginar. Num determinado momento, José vai até onde eles estão, e lá vem o sonhador, eles falam, né? Está vindo lá José, e eles tramam contra José, prendem José, sequestram José, e começam a pensar em matá-lo. E aqui começa essa história para mim e para você hoje. Judá, um dos irmãos, não era o mais velho, mas era o líder deles, disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão? Eles estão pensando em lucro. O que nós ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, que eram mercadores? Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão. Olha quanta bondade. E nosso próprio sangue. E os seus irmãos concordaram. E eles vendem José para a caravana dos ismaelitas que estava passando por ali, e matam o animal, sujam a roupa dele, levam até o pai e enganam o pai dizendo que José foi morto por um animal. E o coração de Jacó se parte, a dor é muito forte. Mas José morreu, então não tem mais nada o que fazer.
ninguém sabe onde está o corpo dele, ninguém está mais pensando em José, senão o pai com muita saudade, a família, né? A mãe talvez chorando muito, mas o tempo vai passar e eles vão pensar, acabou, José não existe mais. No entanto, nós sabemos que a história de José continua. No capítulo 39 de Gênesis diz assim, José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E é nesse momento que eu acho que a história de José pode cruzar um pouquinho com a nossa história. Porque, mais uma vez, não tinha ninguém procurando José. Ninguém tinha mandado buscar para ver se ele estava vivo em algum lugar. Ele estava completamente esquecido, ele estava completamente sozinho. Será que isso não acontece com a gente? Muitas vezes, assim como José, nós nos sentimos que ninguém está nem aí, que ninguém está buscando nos ajudar, ninguém está podendo nos ajudar. José possivelmente sentia-se completamente sozinho, ou pelo menos parecia que ele estava. E aqui vem a surpresa que promete mudar o curso dessa história. No versículo 2 diz assim, o Senhor estava com José. E eu preciso parar aqui um minutinho, porque isso cria um problema para certas versões da fé cristã. Você sabe que a fé cristã, eu e você conhecemos, temos aprendido, mas existem várias versões. E algumas pessoas aprenderam algo que eu considero que a gente precisa desaprender. Porque eu e você sabemos que há sofrimento no mundo. E talvez haja sofrimento perto de você, talvez haja sofrimento na sua família, talvez haja sofrimento na sua vida. E aqui que a gente tem uma crise, porque José está sofrendo muito e de repente a Bíblia diz, o Senhor estava com José. E é difícil demais para muita gente conciliar essa ideia. Talvez tem gente que está nos assistindo que conhece alguém, ou você mesmo, saiu da igreja exatamente por causa disso. Abandonou a sua fé exatamente por isso. Não é possível conciliar um Deus que seja bom e amoroso com toda a dor e todo o sofrimento que o nosso mundo experimenta. Ou talvez sofrimento no seu próprio mundo. Porque nós pensamos, se o Senhor realmente estava com José, se ele tivesse com José, Deus o teria guardado. Seus irmãos não tinham conseguido vender ele. Não teria acontecido essa injustiça tão grande. Se o Senhor realmente estava com José, por que ele permitiu tanto sofrimento, tanta dor? Deus o teria protegido. E existe uma versão do cristianismo que faz eu e você pensarmos assim, se Deus está com você, as coisas dão certo para você. As coisas funcionam para você. Tudo, no final das contas, vai dar, né? Tudo dá certo, tudo funciona, tudo fica bem. Ouça, se você cresceu acreditando nesse tipo de Deus, se você foi criado numa tradição baseada nessa ideia, eu preciso dizer para você, cristãos nunca acreditaram nisso. Se você abandonou a sua fé porque não conseguiu conciliar um Deus bom com todo o sofrimento desse mundo, talvez você tenha deixado a sua fé desnecessariamente. E se você deixou de acreditar num Deus que jamais permitiria que coisas ruins acontecessem com pessoas boas, parabéns, você deixou de acreditar num Deus que realmente não existe. Você precisa parar de acreditar mesmo. Esse não é o Deus que você vai encontrar nas Escrituras. Um Deus que não permite, especialmente no Novo Testamento também a gente vai ver isso. O tempo todo, leia a sua Bíblia, você vai encontrar lá homens e mulheres que enfrentaram as piores adversidades. E descobriram que Deus estava com eles, no meio daquelas adversidades, fazendo algo que só Ele poderia fazer. E a Bíblia diz, o Senhor estava com José, mas aparentemente a sorte não estava com José. E com certeza, justiça, como eu e você pensamos, não estava com José. Mas José era como você, José era como eu, ele tinha um superpoder, a habilidade de responder às circunstâncias e não só reagir a elas. Então, a história continua. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou
uma frase que parece que não faz muito sentido para alguém que é escravo, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Deixa eu parar e falar para você isso um minuto. Na antiguidade, acho que o maior privilégio que alguém poderia ter na vida é nascer livre. Se você nasceu não escravo, você não é propriedade de ninguém, você nasceu livre, isso era um imenso privilégio. Era muito ruim você nascer rico e acontecer alguma coisa e você ficar pobre. Mas você nascer livre e se tornar um escravo é o fim. Acabou a vida para você. Você perdeu o jogo da vida. Você não tem como conquistar absolutamente mais nada. Você está completamente perdido. Então José estava nessa condição. E aí a Bíblia diz que Deus estava com ele e ele prosperou. Como que isso é possível? Porque qualquer que seja a sua circunstância, lá no meio da sua circunstância, é possível Deus fazer alguma coisa. E a Bíblia diz que Deus fez algo interessante. Diz que Potifar o deixou José cuidando da sua casa, de todos os seus bens. E olha o que a Bíblia diz, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Por que ele não abençoou José? Não, ele abençoou a casa do egípcio por causa de José. Talvez alguém leia isso e pense que é injusto. Porque Deus é Deus de José. Por que ele abençoa Potifar? Mas é porque José vai ser um exemplo para mim e para você no meio disso tudo. E a partir de agora a gente está prestes a terminar esse encontro. Eu queria só que você lembrasse disso, que José, ele escolheu responder às circunstâncias como se Deus estivesse com ele, mesmo quando parecia que Deus o havia abandonado. José escolheu responder às circunstâncias como se Deus estivesse com ele, mesmo parecendo que Deus não estava, que Deus o havia abandonado. Isso é particularmente especial para mim, porque José não tinha uma Bíblia, como eu e você temos. José não tinha nenhuma literatura cristã. José não viu nenhum milagre acontecer, não teve nenhuma visão. Nenhum anjo apareceu para José e falou, José, fica firme, Deus tem um plano, você pode ter certeza, daqui a pouco tudo isso vai mudar. Não. A Bíblia não conta que José tinha qualquer amigo que pudesse consolá-lo e confortá-lo. Tudo era contra ele. Ele não tinha nenhuma das vantagens que eu e você temos hoje, no que diz respeito a permanecer firme. Mas José decide que vai viver à luz das histórias que o seu pai Jacó contou para ele, que o seu avô Isaac, que o seu bisavô Abraão contaram da presença, da fidelidade de Deus. E José decide viver como se Deus estivesse com ele. E aqui vai a pergunta dessa manhã. A pergunta que eu acho que é crucial de toda essa série. Uma pergunta que eu espero que incomode um pouquinho você. E que pelo menos faça você pensar, quem sabe fazer até algum movimento na intenção de responder essa pergunta. E eu queria que você queria que ficasse no telão um pouquinho essa pergunta para você ler. Como alguém responderia, não reagiria apenas, responderia às circunstâncias que você mesmo está vivendo, se tivesse total convicção de que Deus está com ele? Como alguém que é você responderia às circunstâncias que você está vivendo, se tivesse total convicção que Deus está com você? Que Deus tem um plano. Deus sabe o que está fazendo, Ele está prestes a fazer alguma coisa. Existe muito mais acontecendo do que eu consigo enxergar. Eu vou confiar que Deus realmente está no controle. E a sua resposta a essa pergunta é, na verdade, um convite para você ativar o seu superpoder. Pensar nisso, o que alguém no meu lugar, nas mesmas circunstâncias, mas com plena convicção da presença de Deus, faria no meu lugar, é um convite para você não apenas responder às suas circunstâncias. Melhor, não apenas reagir, mas responder. E se você conhece a história de José, você sabe que as coisas não ficam melhores, elas só vão piorando. A Bíblia diz que José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou, venha, deite-se comigo.
Júlio, eu costumo pedir para nunca botar tom menor aqui, né? Você está no tom maior. Mas nesse momento a trilha sonora muda na história. Pode botar um tom menor. A história fica complicada. A trilha sonora da história muda porque estava tudo mais ou menos indo bem com José, de repente. A Bíblia diz, ele era atraente, boa aparência, e a esposa do patrão dele começa a ficar de olho e diz, venha, deite-se comigo. E quando ela fala isso, entenda, não é uma sedução, é uma ordem. José era escravo dela, pertencia a ela. Todas as opções de José de repente ficam ruins. Porque para pensar, se ele diz não a ela, vai ficar muito ruim para ele. Ela é patroa dele, ela é dona dele. Se ele diz sim ao que ela está pedindo, vai ficar ruim de todo jeito também. Ele não tem boas escolhas, na verdade. Ele deve ter feito como eu e você às vezes fazemos. Quando você só tem péssimas alternativas. Meu Deus, o que adiantou fazer tudo certo até agora? O que adiantou eu me comportar tão bem? Não faz muito sentido. Eu nasci livre. Fui traído, ferido, machucado, vendido. Sou escravo e agora estou prestes a morrer. Porque qualquer que seja a minha resposta, talvez José tenha pensado, não acho que ele pensou isso, mas muitos de nós às vezes podemos pensar, será que eu escolhi o Deus certo? Porque não é possível que eu viva uma vida assim. Parece que tudo que ele havia feito não valia a pena. Mas José tinha um superpoder, que eu e você também temos. A Bíblia diz, mas ele se recusou. Mas ele se recusou e ele disse, meu senhor, falando do seu patrão, não se preocupa com coisa alguma de sua casa e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Parece que ele mudou um pouco aqui o ritmo do que ele estava falando, mas ele fala, ele nada me negou, a não ser a senhora. Porque eu não sei se você lembra, mas você é mulher dele. E agora que vem a frase que é a mais doida de todas. Que a gente pensa, quem vai falar isso? José diz, como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Se tem uma plateia assistindo, a própria esposa de Potifar poderia estar falando, José, é sério? Você realmente vai falar do seu Deus? Que Deus é esse que você tem? Você acha que realmente existe um Deus olhando para você, cuidando de você? Vamos só dar uma olhadinha no seu currículo, José. José, filho de Jacó, sequestrado uma vez, vendido 2 vezes. Você acha que se você tivesse realmente um Deus com você, isso aconteceria? Não, Deus não deixa ninguém sofrer desse jeito, não é possível. E ela é insistente. E ela continua tentando fazer com que ele se deite com ela, mas ele diz não. E claro, ela era dona dele, chega uma hora que ela se cansa, que ela se sente ofendida. E ela, num determinado momento, tenta agarrar e ele sai e ela perde completamente a paciência e acusa José de fazer exatamente o que ele estava se negando a fazer. Ela o acusa de tentar estuprá-lo. E Potifar não tem escolha senão mandar prendê-lo. Mandou buscar José, lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. E agora José não podia estar na pior posição. Escravo, prisioneiro, não tem mais chance. E José vai pagar pelo crime que ele não cometeu, exatamente porque não cometeu. Eu quero deixar você como eu fico, frustrado de pensar numa história assim. Ele fez tudo certo e deu tudo errado. E veja como é que no final das contas, eu sei que a sua história pode ser dramática também, eu sei que as suas circunstâncias podem ser tristes, mas veja agora como é que fica o currículo de José. José, filho de Jacó, sequestrado uma vez, vendido 2 vezes, acusado injustamente, prisioneiro, possivelmente para sempre. O que tem que reafirmar para mim e para você o fato de que coisas ruins acontecem com pessoas boas o tempo todo, desde sempre. Inclusive com pessoas com quem Deus está. Deus estava com José e coisas ruins aconteceram.
E nós vamos continuar essa história na semana que vem. E não perca a semana que vem. A história vai ficar melhor ainda. Mas eu não posso terminar sem deixar para você mais uma vez a pergunta mais importante, que eu queria que você fizesse para você mesmo. Como alguém responderia às circunstâncias que eu estou vivendo? E você está vivendo algumas circunstâncias que com certeza não são fáceis. E eu não sei qual é a tentação, se é apenas reagir, ou se você consegue medir propriamente como responder. Como alguém responderia às circunstâncias que eu não reagiria, responderia, se tivesse total convicção de que Deus está com ele? Pensa um pouquinho nisso. Pensa no que isso significa para você. Como Deus vai se revelar em algum momento na sua vida. E enquanto isso não acontece, como você responde? Tendo toda a convicção de que Ele está com você. Porque, mais uma vez, se você souber responder essa pergunta, o que alguém que realmente acredita na presença de Deus faz no meu lugar? É um convite para você ativar esse superpoder e não apenas ser alguém que reage. Você sabe, eu fico prestando atenção no meu dia a dia, na minha semana, no meu convívio com a minha esposa, com meus filhos, com as pessoas da igreja e outros. E eu percebo que eu reajo o tempo todo. Eu acho que você também. As coisas acontecem, a gente simplesmente fala alguma coisa. A gente simplesmente faz alguma coisa. O normal é a gente fazer. A gente fala que impulsivo é só quem imediatamente faz alguma coisa. Não, impulsivo é qualquer coisa que você já tenha o hábito de fazer quando algo acontece com você. O seu impulso é fazer a mesma coisa. Alguém ofende você e você se recolhe, fica calado, fica deprimido. Essa é uma maneira de ser impulsionado a fazer o que você sempre faz. Mas e se você realmente tem um superpoder dentro de você que capacita você a parar, a pensar, e com a ajuda de Deus, sabendo que Ele está com você, responder da melhor maneira? Eu acho que isso pode mudar a história, pode mudar o jogo da sua vida para sempre. E como você vai ver na semana que vem, mudou a história desse rapaz. E com certeza muda a nossa também. Eu quero lembrar que você tem uma aliança com Deus em Cristo Jesus. Que Ele realmente é real, está vivo, está com você. E quando a gente orar agora, nesse finalzinho desse encontro, eu queria que você lembrasse disso. Deus é invisível, mas Ele é real. Ele está presente na minha vida. Vamos orar? Vou convidar quem está aqui a ficar de pé, a gente orar junto. Agradecer mais uma vez a toda a turma que veio, a todo mundo que nos ajuda na técnica, e especialmente você que está envolvido aí com a gente online. Eu espero, durante essa semana, dar boas notícias para você, e a gente em breve estar junto, começando aos poucos estar junto. Mas enquanto isso não acontece, a sua vida continua acontecendo. Você vai só reagir ou você vai responder às adversidades, às circunstâncias que são inevitáveis, que você não tem controle? Se você fizer isso, se você começar a responder, você vai sair bem mais forte de tudo isso. Você vai se tornar uma pessoa maior e melhor. Você vai se tornar alguém que Deus pode usar de uma maneira poderosa. Então eu quero orar por você, pela sua casa, pelo seu futuro. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua presença, pelo teu Espírito, pela tua graça sobre nós. É bom estar aqui, Senhor, e louvar o teu nome. Mas onde quer que cada pessoa esteja, meu Pai, que ela perceba a tua presença envolvendo a sua vida. E que nessa simples oração que nós fazemos, o Senhor nos dê entendimento da tua palavra, nos dê coragem para agir igual José agiu, e não é nem um pouco fácil, mas o Senhor nos tornou capazes. O Senhor nos deu esse poder. Nós não somos seres inanimados, nós não somos meros animais que simplesmente reagem com o seu instinto. O Senhor nos deu a capacidade de medir e não simplesmente reagir. Que nós jamais subestimemos o poder que há quando nós escolhemos
a nossa resposta, a maneira como nós vamos reagir às circunstâncias incontroláveis. Pai, recebe toda a glória em nossas vidas, fortalece os teus filhos nesse dia. Eu oro nesse momento para que cada pessoa que está ouvindo perceba o teu Espírito nos dando força. A tua palavra diz que o Senhor é a minha força e a minha salvação. Que todos que estão envolvidos nesse momento com essa palavra, com esse encontro, perceba o teu Espírito fortalecendo e nos ajudando, meu Pai, a dar o próximo passo. Vivifica, meu Pai, aqueles que estão desanimados. Traz, meu Pai, vida real àqueles que precisam hoje respirar um novo ar. Nós te louvamos, meu Pai, pela tua presença, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor vai fazer. Te damos toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém.